Olá, tudo bem? Certa vez havia uma competição, mas essa era uma competição diferente. Uma competição de sapinhos. E é interessante que naquele local havia muitas pessoas, né? Assim como muitas vezes nós vemos os torcedores em um grande estádio, no Maracanã, no Mineirão, eles estavam ali como se estivessem torcendo para o seu time. Ocorre que esses torcedores, eles estavam com um pensamento diferente. Porque esses sapinhos ali, o objetivo deles era chegar até uma alta torre. E muitos ali estavam desacreditados. Muitos torcedores, podemos dizer assim, entre aspas, aquelas pessoas estavam ali no fundo torcendo ao contrário. E nisso, alguns diziam assim: não, eles não vão conseguir, eles não têm capacidade para isso. Não, veja só, pense bem, você acha que esses sapinhos vão conseguir chegar até o final? E essa competição continuou, e foi ocorrendo, e daí a pouco nós observamos que mesmo aquelas pessoas que estavam ali, torcendo ao contrário, e havia um sapinho que estava firme no seu caminho, enquanto outros sapinhos, ao ouvirem aquela multidão, aquelas pessoas que estavam ali próximas, gritando ao contrário, desmerecendo, desmotivando, eles foram dando ouvidos a essas pessoas e foram então desistindo um a um. Foram desistindo um a um. Até que, ao final daquela competição, todos desistiram, exceto esse sapinho que estava lá. Ele estava indo no seu caminho, na sua direção, estava ali tranquilo, mas ele chegou até o final, chegou até o alto da torre, até o alto daquela torre. E as pessoas ficaram ali, eles ficaram ali todas ali pensando: gente, como que esse sapinho conseguiu? O que será que ele fez? Qual foi o pensamento dele? Qual foi essa atitude? O que levou? O motivo que levou ele chegar até o final dessa competição e ser o grande vencedor? E as pessoas se aproximaram daquele sapinho, quando então eles descobriram que este sapinho era surdo. Olha só, este sapinho não ouvia. Nós, muitas vezes em nossa vida, temos situações assim. Às vezes nós queremos alcançar objetivos, vencer competições. Muitas vezes nós queremos realizar algo, só que, infelizmente, existem pessoas, às vezes por maldade, às vezes não, que nos desmerecem, que começam a dizer que você não é capaz, que você não consegue, que você não vai chegar a realizar aquilo que você tanto quer. Só que muitas vezes a gente não compreende o seguinte, que essas pessoas, elas medem as outras pela sua régua, pela sua capacidade, medem essas pessoas pela sua forma de ver e de absorver o mundo. Nesse momento, eu me lembro aqui de uma frase atribuída a Jean Cocteau, que é um pensador francês, em que ele dizia justamente o seguinte, que não sabendo ser impossível, foi lá e fez. E muitas vezes nós temos que ter essa visão, esse pensamento, essa atitude. Porque o que para um é impossível, para o outro é plenamente, perfeitamente possível. Como assim também já nos disse o grande esportista, pugilista Muhammad Ali, em que ele falava, ele, grande competidor, um dos maiores do mundo no boxe, ele dizia então que o impossível não é um fato, é apenas uma opinião. E aí nós perguntamos, eu pergunto a você, a quem você tem dado ouvidos?
quais opiniões você tem ouvido e de quais pessoas da sua vida você tem dado essa atenção, para que elas talvez ditem o que você tem que fazer, para que elas lhe direcionem. Temos que saber quais pessoas são testemunhas do nosso presente, serão testemunhas do nosso futuro, que estarão com você, haja o que houver. Às vezes temos momentos turbulentos na vida, com certeza, isso é comum e faz parte do processo da vida. Mas cada momento desse é que nos fortalece, e aquelas pessoas que às vezes pensam em algum momento que você não vai conseguir, elas tendem a te jogar para baixo de maneira negativa. E nós, se não tivermos uma mente muito firme, um objetivo muito bem direcionado, nós podemos até desistir de grandes sonhos, de grandes realizações na nossa vida. Você mesmo pode estar pensando em agora, quantas coisas você já desistiu por ouvir pessoas que tinham aquele pensamento limitado e que eles levaram você então a desistir de um sonho, de uma vontade, de uma viagem, de talvez comprar alguma coisa, de realizar algo. Isso acontece, já aconteceu comigo e acontece com cada um de nós. Interessante é que nós realmente devemos manter a nossa visão, o nosso objetivo. Olha só o objetivo lá do sapinho. Era chegar até o final, era realmente alcançar aquela torre. E ele, por ser surdo, com certeza, ele não ia dar ouvidos a ninguém. Então, muitas vezes, a gente tem que se fazer de surdo para que a gente continue firme no nosso objetivo, no nosso caminho, no nosso intento. Com certeza, isso é algo fantástico, é algo fabuloso, que às vezes a gente se pergunta, como algumas pessoas conseguem, como outras não conseguem. E às vezes um incentivo, uma palavra, uma direção de alguém que acredita em você, você realiza algo que poderia ser impossível, que parecia ser impossível, mas aí você, às vezes a gente tem que até agradecer algumas pessoas na vida da gente, às vezes um pai, uma mãe, um irmão, um amigo que te incentivou, que falou, vai lá, você vai conseguir, você dá conta, você consegue. A gente tem que dar ouvidos a essas pessoas que são realmente pessoas que nos querem bem, que nos amam. É claro que cada situação é uma, A gente também tem que saber onde a gente pisa, Nem tudo que também a gente quer, a gente tem que fazer, Às vezes, como diz lá na Bíblia, que tudo é permitido, mas nem tudo nos convém. Então, interessante, vamos ouvir a quem nos acompanha, a quem está conosco, vamos dar ouvido às pessoas que nos querem bem, e assim também, nossa palavra deve ser essa para essas pessoas, para que sejam palavras de incentivo e de força. E nesse dia, eu gostaria de deixar essa palavra para você. E quantas vezes você já passou situações assim? Se você já vivenciou situações assim, comente aqui conosco, fale aqui no nosso vídeo, aqui no mural do nosso canal, que isso, com certeza, essa sua experiência de vida, essa situação pode realmente contribuir para a vida de outras pessoas. Em vários momentos na vida também eu já passei situações assim. E que algumas pessoas diziam, e às vezes eu mesmo já fui praticante de karatê, de artes marciais, e às vezes a gente vai treinando, e às vezes em algum momento a gente mesmo pensa, será que eu vou conseguir? E aí às vezes uma palavra de alguém que te acompanha, às vezes um amigo que te dá aquela força, aquela energia, aí você vai lá e vence, você vai lá e conquista, você vai lá e faz o que você deveria fazer. Por exemplo, é uma experiência das artes marciais que eu trago desde criança e continuo sempre a desenvolver. Então, é algo, vamos realmente ter o nosso objetivo, a nossa meta traçada e vamos seguir em frente. E nesse complemento, e nessa ideia de objetivo, lembro-me aqui também de um autor, o Robert Stevenson, e que ele nos diz que o objetivo, ele é a única e valiosa ferramenta que a gente encontra. Por isso, a gente não deve procurar esses objetivos em terras estranhas, mas sim procurar esse objetivo onde? No seu coração.
E aí quando você encontra esse objetivo e você sabe quem você é, você sabe o que você quer, aí sim, não tem ninguém que vai segurar você, né? Você vai longe, você conquista tudo que você quer, né? E com certeza foi assim, lá com essa corrida, com essa competição desse sapinho que chegou, foi até o final de forma persistente, de forma consistente, chegou ao fim e foi vencedor. E eu tenho certeza absoluta que você também é vencedor, né? E vai ser vencedor em tudo que você se propor na sua vida. Então, nesse dia, eu desejo, né, a cada um de vocês, né, um excelente dia, um abençoado dia, que Deus esteja sempre com você, né, que você busque também essa força, essa energia em Deus sempre e nas pessoas que querem o seu bem. Então, fiquem com Deus, Deus te abençoe, né, tenha, né, um excelente dia. Até mais. Tchau, tchau.